Bom dia, galera. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física. Dou aula em Araruama e Maricá. Sou autista. Tenho hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Se você curtiu esse conteúdo, inscreva-se no canal. Dê um like, ative o sininho das notificações, deixe os comentários sobre de oração. Gostar muito de orar com você e por você. Vamos lá, dia 114 do nosso livro Priorize Deus. E aqui, dia 114, seja generoso. Você já percebeu que muitas pessoas generosas são prósperas? Isso acontece porque a generosidade agrada o coração de Deus, conforme diz a palavra. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25. Desse modo, vemos que ser generoso é fundamental para agradar a Deus. O Novo Testamento relata a generosidade de um menino que entregou os poucos pães e peixes que carregava consigo, e isso foi suficiente para abençoar pessoas que talvez nem ele nem conhecesse. João capítulo 6. Vamos ler aqui Evangelho de João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele deu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A generosidade abre as portas para grandes bênçãos. Ela pode preceder a manifestação grandiosa e gloriosa do Senhor. E lembre-se de que isso não está relacionado apenas ao dinheiro. Portanto, pratique generosidade. Tenha um coração generoso e assim acredito que Deus se agradará da sua vida. Com certeza, a boa mão do Senhor estará estendida sobre você. A generosidade atrai prosperidade. Qual foi seu maior ato de generosidade? Para pensarmos. Leitura bíblica, 2 Reis 18 e 19. 2 Reis 18 e 19. 2 Reis 18 e 19. 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo do poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neus. Vamos pegar aqui a água para a gente
beber. Você tem que beber água, hein? Tô gravando esse vídeo aqui, hoje são 23, né? 23, 2h48 da tarde. Bora beber água, hein? Bora. Água boa. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Por onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou Israel para a Assíria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laque, dizendo: Ei, rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laques a Tartã, a Rabi-Saris e a Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confessa em que te estribas. Bem pode dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e traspassará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dá-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confia no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu, agora, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaqué: Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaqué lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam sua própria urina? Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes comigo e vinde para mim.
e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu a palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Vou pegar aqui mais um pouco de água, entendeu? Vamos beber mais água, hein? Beber água, hein? O meu objetivo nesta quarta-feira, se já está sendo a quinta, é beber essa garrafa toda aqui de 2 litros, hein? Bora! Bora, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, filhos são chegados a hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Absaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar os vivos, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto. A espada. Desculpa, o fungo, porque a rinite atacou. Voltou, pois, Absaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como a destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram. Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu puseste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel.
Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não vejo que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por aí se voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se o posto Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Bom dia, acabou aqui no nosso devocional do livro Priorize Deus, que o dia foi 114. Seja generoso. Se você curtiu esse conteúdo, inscreve-se no canal, dê um like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários de oração. Estamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, fui. Valeu!